Oi gente, bom dia! Mais uma vez vim aqui gravar um vídeo pra vocês. E esse é o nosso terceiro vídeo da série das mulheres da Bíblia. Deus tem me tocado muito para eu falar sobre Esther. Então eu resolvi obedecer e falar sobre Esther. As características que nós podemos tirar de Esther é que ela era uma mulher bela, formosa, encantadora, ela era doce, tanto que conquistou a todos por onde ela passava. E o seu nome significava estrela, e certamente esse nome veio a calhar para ela, porque ela realmente brilhou, né, no seu reino e com as suas atitudes de salvar o seu povo, né? Então ela certamente brilhou mesmo como uma estrela, como diz o seu nome. Antes de ser Esther, ela era Radassa. Ela era uma órfã, cuidada, né, criada por seu tio Mardoqueu. Ela amava muito esse tio porque ela foi criada por ele, né, desde pequena. E a história de Esther muda quando esse tio, ele fica sabendo que vai ter uma seleção de uma nova rainha no palácio. E ele, né, os homens que vêm para buscar uma nova virgem para levar para o palácio, né, Esther, né, que era Radassa, foi apresentada para esses homens, então ela foi levada para o palácio porque ela era uma mulher formosa, e uma das características que o rei, que teria que ser para uma esposa do rei, era uma mulher formosa, né? Então levaram a Esther junto para o palácio e junto com as outras virgens que tinha lá, né, que eles pegaram uma virgem de cada província, né, eles levaram. E elas passariam por 12 meses de purificações, de serem adornadas, cuidadas, tratamento de pele, de beleza, para que elas então fossem dignas de ser uma rainha, ter uma pele, um cabelo maravilhoso, como deve ser uma rainha. Uma rainha, ela deve ser bem cuidada, ela deve se cuidar, se amar em primeiro lugar. Então ela passou por esses 12 meses de purificações, de cuidados, de todo tipo de beleza e cuidados que ela poderia ter. Esses 12 meses que ela teve que esperar para conhecer o seu rei, né, para virar essa rainha, ela teve que ter muita paciência, né? Com certeza foi bom, né, ter 12 meses para ser cuidada e mimada, porque ela tinha moças para cuidar dela. Então, com certeza. Mas com certeza a expectativa de conhecer o rei deveria ser muito maior do que querer ficar ali, né, sendo cuidada e melhorando a sua aparência, a sua pele, né. Mas ela passou por esse tempo, e todas nós temos um tempo de preparo em tudo que a gente vai fazer. Deus sempre, antes de nos levar para o que Ele quer fazer com nós, Ele sempre tem um tempo de preparo, sempre temos um processo para viver. E esse foi o processo que Radassa, que virou Esther, quando foi ao palácio, ganhou esse novo nome, ela teve que passar 12 meses, né, de purificações e cuidados para estar digna de ser uma rainha. E o rei, por que que ele chamou todas essas mulheres? Porque ele chamou essas mulheres, porque ele estava escolhendo uma rainha nova, porque ele tinha o rei Assuero, ele tinha uma rainha chamada Vasti, esse era o nome dela, e essa rainha, ela foi negligente, ela foi desobediente, né? Todas as mulheres, né, quando escutam a palavra de submissão, já ficam nervosas, já não querem saber, e Vasti realmente foi insubmissa. Além de, hoje, nós não temos mais um rei para mandar em nós, mas nós temos nossos maridos, que são os cabeças da nossa casa. Perante a lei de Deus, nós, não devemos obediência, mas nós devemos respeito aos nossos maridos. E quando nós, vamos dizer, desobedecemos um pedido, uma ordem do nosso marido, nós estamos fora da lei de Deus. Não estou dizendo uma submissão maluca que você não pode fazer nada, você não deve fazer nada, você não pode pisar fora de casa sem o seu marido dar um aval, ou você apanhar, alguma coisa assim. Não, gente. A submissão bíblica, Deus nos fez
ajudadoras. O nosso adjetivo na Bíblia está como adjutoras, que somos ajudadoras. Uma mulher segundo a mesma missão que o seu marido, submissão, a mesma missão, sobre a mesma missão, entendeu? Não é sobre um jugo desigual, não é sobre um cabresto. Nós somos uma mulher que ajuda o seu marido na mesma missão. A missão de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de ensinar os nossos filhos, de cuidar um do outro, de amar um ao outro. A submissão bíblica é feita de amor e zelo e carinho. Não é um machucando o outro. Isso não é submissão, isso é maldade, autoritarismo. A submissão bíblica é algo divino, que nós devemos estudar e aprender sobre isso. E aqui, a rainha Vasti, ela não foi submissa. O seu rei, eles estavam em festa, 7 dias em festas. Seu rei com os amigos dele e a sua rainha Vasti com as amigas dela. Cada um dando seu banquete, sua festa para os seus amigos. E o rei, ele estava muito feliz e a rainha era bela. Ele só queria trazer a presença dos seus amigos, mostrar quão maravilhosa era a esposa dele. Ele queria exibi-la para os seus amigos, né? E ele amava essa mulher. E ela não quis, ela não foi cordial, ela não aceitou o pedido do rei e falou: não, eu não posso, estou ocupada, estou com as minhas amigas, eu não vou, né? Não custaria ela passar lá, dar um oi, dar um carinho pro seu marido e voltar para suas amigas. E não foi o que ela fez. Ela simplesmente não apareceu, né? Ela mandou os seus servos embora e não quis comparecer à presença do rei. Então, por isso, ele pediu conselhos aos principais que estavam com ele e eles disseram: não, meu rei, o senhor tem que tirar a coroa dela. Em outras palavras, mas por quê? As outras mulheres do reino vão ver o que ela fez com o senhor e vão fazer com os outros príncipes. Elas vão desrespeitar, elas vão serem submissas, elas não vão mais respeitar os seus maridos e vão fazer o que elas quiserem. Então, por isso, Rainha Vasti perdeu a sua coroa, perdeu o seu reinado. Por um momento de besteira, por um momento de desobediência, ela destruiu o seu trono, que poderia ter durado a vida toda dela, mas ela destruiu o seu trono. E como nós, às vezes, por um momento de besteira, de raiva, de insubmissão, de desrespeito, nós perdemos, às vezes, um carinho, um abraço que poderíamos ter ganho em um momento que nós precisávamos, e às vezes nós fizemos algo besta e perdemos isso do nosso marido. E muitas que têm um marido às vezes mais bravo, ele não vai voltar a ser teu amigo tão rápido quanto você pensa. Às vezes você ali plantou uma semente que vai durar para o resto do teu casamento, e às vezes isso vai deformar o carinho de vocês dois, e isso vai deformar com certeza toda uma vida maravilhosa que vocês podiam ter juntos. Às vezes vocês vão ficar sempre se cutucando e brigando por pequenas besteiras, porque um dia foi plantada ali uma semente que não germinou do jeito que deveria, uma semente que machucou, que ficou numa terra machucada e não cresceu uma árvore linda e bela no meio de vocês. Cresceu realmente uma sujeira, um joio, um entulho ali no meio do casamento de vocês. Nós devemos vigiar para ser boas esposas. E ali, como eu estava dizendo, né, depois que a rainha perdeu o seu reinado, perdeu essa coroa, ali apareceu a doce Esther, pura, querida, doce, com palavras meigas, e ela era filha de Deus. Ela vinha de um povo que adorava Deus. E com certeza essa luz brilhava dentro dela, como deve brilhar dentro de nós. Essa luz de Deus com certeza brilhava nela, porque onde quer que ela passasse, ela conquistava o carinho dos outros. Ela já, ao chegar no palácio, ela já conquistou, graças aos olhos de Hegai, que era o guarda das mulheres, e todos que a olhavam gostavam dela. Então, depois de Esther passar por esses 12 meses de cuidado, né, de todas essas purificações, ela foi levada ao palácio
todos os dias ia uma virgem ao palácio para que o rei ficasse com ela e descobrisse se era essa a rainha que ele queria. E quando foi a vez de Esther, o rei amou mais que todas as outras mulheres, porque ela era doce, porque ela era meiga. Ela achou graça aos olhos do rei, porque Deus estava com ela. Com certeza, talvez Deus tinha algum propósito com ela dentro daquele palácio. Ela alcançou graça e benevolência acima de todas as outras mulheres. Ela alcançou isso do rei. E ele então a fez rainha. Ele colocou uma coroa em sua cabeça e ele deu um banquete, um jantar em nome dela, e ele deu o nome no o banquete de Esther, de tanta alegria que ele estava de ter essa mulher como esposa. Ele fez uma festa para ela, em nome dela. Esther era judia, mas em obediência ao seu tio, ela não declarou a sua descendência, para que ela não fosse cortada do palácio, né? Para que ela fosse... Tudo foi um propósito de Deus, porque ela não declarando, né? Ela teve mais tempo para cuidar dos assuntos do seu povo. E na história de Esther também havia Amã, que era um dos principais do rei, né? Ele não gostava de Mardoqueu, porque quando ele foi levantado pelo rei ali para ser um dos principais, ele pediu que todos se curvassem diante dele. E Mardoqueu não se curvava, porque ele só se curva para um Deus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Os judeus não se curvam perante outros deuses. E Amã ele estava se colocando no lugar de Deus, pedindo que se curvassem. Ao rei, com certeza, Mardoqueu se curvaria, porque é um rei, ele era a autoridade daquele lugar. Mas Amã não era. Então, ele não se curvava perante Amã. Então, Amã começou a odiá-lo e declarou que ia matar todos os judeus, para não ficar tão na cara que ele só queria matar Mardoqueu, que ele odiava. Ele bolou um plano para matar todos os judeus, exterminar aquela raça, para que eles aprendessem, né? Que eles devem adorar não só a Deus, e deveriam adorar a ele também. Mas era um plano diabólico. E então Mardoqueu ficou ali vestido de panos de saco. Esther mandou ver como ele estava, mandou roupas novas, ele não quis. Ela foi ver do que se tratava, e então ele contou todo o plano de Amã para ela. Foi contado para os servos, né? E os servos a declararam que ela não poderia sair, ficar falando diretamente com o povo, né? Como rainha, ela deveria ser avisada pelos servos das coisas. E ali ela ficou temerosa de entrar na presença do rei, né? Mardoqueu pediu para que ela entrasse na presença do rei, pedisse misericórdia para o seu povo, né? Cancelasse o mandato ali do Amã, mas ela ficou temerosa, porque se alguém entra na presença do rei sem ser convidado, ele pode simplesmente mandar matar se ele não quiser falar com a pessoa. E ela ficou com medo. E Mardoqueu disse para ela: quem sabe não foi por esse tempo que Deus te colocou nesse palácio, né? Com certeza Deus tinha esse propósito na vida dela, porque uma menina órfã, uma menina que ninguém sabia de onde veio, tão simples, porque ela seria escolhida como rainha? Tudo é propósito de Deus. Tudo em nossas vidas tem um propósito de Deus. E esse era o propósito de Deus para a vida de Esther, né? Estar ali dentro do palácio para o dia que o seu povo precisasse de uma saída, ela estivesse ali. Então ela pediu a eles que se juntassem, todos os judeus que moravam ali naquele lugar, que se jejuassem por ela 3 dias e 3 noites, que não comessem, não bebessem, que ela e as moças dela também iam fazer isso, né? Então, após o 3º dia, ela se vestiu nas suas vestes reais, maravilhosa, toda de rainha, perfeita. Ela se adornou, porque nós vamos fazer uma coisa, quando nós vamos fazer uma coisa para Deus, tem que ser com perfeição. Então nós nos vestimos com o que Deus nos deu. Nós nos armamos com as armaduras que Deus nos dá. Nós colocamos as nossas vestes reais de filhas do rei, de princesas do Senhor, e vamos à luta como Deus nos mandar. E ela se adornou, ela se encheu das suas vestes, ela ficou maravilhosa e foi na presença do rei. Entrou no pátio e o rei, por misericórdia, estendeu o cetro para ela. Então ela foi e tocou ao cetro. Então ela pôde conversar com o rei, e ele disse: minha rainha Esther, o que quer que você queira,
qual é a sua petição? Até a metade do reino te darei. E ela pediu: meu senhor, venha ao banquete que eu prepararei para você e Amã essa noite. Então, ela voltou, foi preparar o seu banquete, né? Deu ordem aos seus servos para o que quer que ela quisesse naquele banquete. E o rei e Amã foram lá para o banquete dela. Eles comeram, beberam, se divertiram e ao final o rei novamente lhe fez a pergunta: minha rainha Esther, qual é a tua petição? Qual é o teu inquérito? Diga-me que até a metade do reino eu te darei. E ela disse: meu senhor, nada mais peço do que vocês venham amanhã novamente a outro banquete que eu lhes farei. Então Amã e o rei vieram novamente ao seu banquete, né? E depois de comerem, beberem, se divertirem, conversarem, ele novamente fez a pergunta: rainha Esther, qual é a tua petição e qual o teu requerimento? Diga-me que até a metade do reino eu te darei. E Esther, então, depois, com paciência, com leveza, na hora certa, no tempo certo e do jeito certo, ela disse: Senhor meu rei, se eu achar graça aos teus olhos, que me dê a minha vida por petição e o meu povo por requerimento. Pois tem um homem mau que está tramando contra o meu povo para exterminá-lo. Pois somos vendidos, eu e meu povo, para nos destruir. Se fôssemos vendidos como escravos, eu ainda me calaria, mesmo que o opressor não pudesse suprir a perda do rei. Mas fomos vendidos para sermos exterminados. Então o rei perguntou: e quem é esse homem mau que instiga o seu coração a fazer isso? E Esther lhe disse: esse homem mau é Amã, que está sentado conosco. Então Amã, ele implorou misericórdia para a rainha Esther. Ele chegou a se debruçar sobre o divã onde estava deitada a rainha Esther. E o rei fala: intentas ainda sobre a rainha na minha frente, dentro da minha casa? Que mandem enforcá-lo. A ira do rei se acendeu dentro dele e mandou enforcá-lo, pois ele passara totalmente dos limites. E Esther suplicou ao rei que cancelasse esse mandato do Amã de matar todos os judeus, mas como cartas seladas com o anel do rei não poderiam ser revogadas, então o rei fez um novo mandato dizendo que todos os judeus poderiam se defender dos seus inimigos que viessem para atacá-los e matá-los. Então os judeus assim fizeram. Se defenderam no dia previsto para que fossem todos mortos. Se defenderam no próximo dia, então os seus inimigos se dissiparam e desistiram da sua morte. Houve luta, houve derramamento de sangue, mas assim, pelo menos eles conseguiram se defender e conseguiram a sua vitória, a liberdade do seu povo novamente. E declararam a festa de Purim, que é uma festa anual, que pelo que eu entendi é declarada e festejada até hoje, pelo grande livramento que o povo judeu teve naquela época. Oi, meu amor. Eu tô contigo. Olha quem apareceu, gente. Minha neguinha Abigail. Minha princesa, ela quer ficar com a mamãe. Linda. E para concluir, nós podemos ver que a rainha Esther, ela só achou graça perante os olhos do rei porque ela foi sábia. Ela foi sábia no momento de agradá-lo, de acalmá-lo, de dar carinho e esperar com paciência. Ela não saiu pedindo tudo de uma vez, sem agradar o rei, sem fazer nada e só falando o que ela queria. E do jeito que nós somos, às vezes atropeladas, vão falando tudo pelas beiradas e às vezes não conseguimos nada porque estressamos os nossos maridos. Ela foi calma, ela foi sábia e assim ela conseguiu achar graça aos olhos do rei, agradando ele em primeiro lugar para depois pedir o que ela queria. E assim a gente consegue, se a gente ter paciência, se a gente viver na graça de Deus, a gente consegue achar graça aos olhos do nosso rei, do nosso Deus, dos nossos maridos, das pessoas que nós queremos, dos nossos chefes talvez. Nós conseguimos achar graça perante a sociedade, tendo calma, paciência, agindo com boa vontade, bom ânimo, tendo leveza, sabedoria, calmaria, sendo doce, sendo feminino. Nós achamos graça aos olhos das pessoas. É assim que nós conseguiremos as nossas bênçãos, tendo paciência e esperando em Deus.
Seja paciente, agrade a Deus acima de tudo, agradeça a Ele e peça no final, porque as bênçãos são a consequência de uma vida digna de comunhão com Deus. É isso que Deus quer para nós, uma vida digna de comunhão com Deus, comunhão e intimidade com Deus. Ali, quando nós temos comunhão com Deus, quando nós temos intimidade com Deus, as bênçãos de Deus nos perseguem. A Bíblia nos diz isso. Nós, sendo fiéis a Deus, vivendo uma vida de oração, de entrega para Deus, vivendo nos caminhos do Senhor, como Ele desejou para nós, com certeza as bênçãos de Deus nos perseguirão. Porque a Bíblia nos diz, ela nos afirma que quando nós estamos dentro da vontade de Deus, quando nós buscamos o reino de Deus sobre todas as coisas, o resto nos será acrescentado. As bênçãos de Deus perseguem aqueles que são fiéis a Deus. E é isso que eu desejo para todos nós, que sejamos fiéis e dignos da presença de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe, te proteja, que você tenha mais uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus, fique com Deus e até o próximo vídeo.